Oi, 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 garotos! Bem-vindos a mais um episódio de Leituras Guiadas em Português. Hoje nós leremos os capítulos 14 ao 20 da lindíssima história O Pequeno Príncipe. Se você ainda não leu ou não escutou os episódios anteriores, eu sugiro que você volte e acompanhe a história completinha para entendê-la melhor. Vamos com o vocabulário que eu considero que pode ser desconhecido ou estranho para este episódio. Para começar, temos a palavra lampião. Lampião é um objeto usado para iluminar, geralmente com óleo ou gás. Por exemplo, o velho lampião iluminava a cabana na escuridão. Depois temos a palavra trouxesse. Trouxesse é simplesmente o passado do verbo trazer. É usada para indicar um desejo ou condição no passado. Por exemplo, se você trouxesse um guarda-chuva, não teria se molhado. Depois temos a palavra enxugar. Enxugar é remover a umidade ou secar algo. Por exemplo, ele usou uma toalha para enxugar o rosto depois do treino. Depois temos a palavra xadrez. Xadrez é um padrão de quadrinhos alternados ou um jogo de estratégia com peças num tabuleiro. Também uma palavra que se usa para se referir à roupa, indicando que tem esta textura ou esta estampa. Então, por exemplo, ele vestia uma camisa xadrez vermelho e preto. Depois temos a palavra escarnecido, que é alguém que foi zombado ou ridiculizado. Por exemplo, o menino foi escarnecido pelos colegas por causa da sua roupa diferente. Depois temos a palavra ousar. Ousar é ter coragem de fazer algo difícil ou arriscado. Por exemplo, ele decidiu ousar e falar em público pela primeira vez. Também temos a palavra arquejante. Arquejante é o mesmo que ofegante ou que está respirando com dificuldade. Por exemplo, depois da corrida, ele estava arquejante e suado. Depois temos a palavra desapontado. Desapontado é alguém que está triste ou frustrado por algo que não saiu como era esperado. Por exemplo, eu fiquei desapontado quando a viagem foi cancelada. Depois temos a palavra inquérito. Um inquérito é uma investigação oficial para descobrir a verdade sobre alguma coisa. Por exemplo, a polícia abriu um inquérito para apurar o caso. Depois temos a palavra bêbado. Bêbado é uma pessoa que bebeu álcool em excesso e perdeu o controle. Ele falou alto e riu sem parar porque estava muito bêbado. Depois temos a palavra enxergar. Enxergar é ver algo com clareza, tanto fisicamente quanto de forma figurada. Por exemplo, mesmo no escuro, ele conseguiu enxergar a estrada. Então, ele conseguiu ver claramente. Depois temos a palavra fornecer. Fornecer é entregar ou disponibilizar algo para alguém. Por exemplo, a empresa vai fornecer os materiais para o evento. Também temos a palavra fulgurar. Fulgurar é brilhar intensamente. Já vimos no episódio passado que as estrelas eram fulgurantes. Então, aqui é o mesmo, reluzir. Por exemplo, os raios começaram a fulgurar no céu antes da tempestade. Temos a palavra tornozelo, que é uma parte do corpo que liga o pé à perna, uma articulação, né? Exemplo, ele torceu o tornozelo jogando futebol. E temos a palavra joelhos, outra parte do corpo. São aquelas articulações que unem a coxa com a perna e que se dobram ao andar ou ao ajoelhar-se. Por exemplo, ele caiu e machucou os joelhos no asfalto. E por último, temos a palavra tamborete. Tamborete é um banco pequeno e sem encosto. Quer dizer, você não tem onde encostar, tá? Exemplo, eu peguei um tamborete para alcançar a prateleira alta. Muito bem, meninos.
Uma boa leitura para vocês, que aprendam e pratiquem muito. Vamos lá. Capítulo número 14. O quinto planeta era muito estranho. Era o menor de todos. Havia nele justamente espaço para um lampião de esquina e um acendedor de lampiões. O pequeno príncipe não atinava para que serviria um lampião de esquina e um acendedor de lampiões. Num ponto qualquer, lá pelos céus, em um planeta que não tinha gente, nem casa alguma. Mas disse com os seus botões: bem, pode ser que esse homem seja absurdo, mas não é tão absurdo como o rei, o homem importante, o homem de negócios e o beberrão, pois afinal o seu trabalho tem alguma significação. Quando ele acende o seu lampião, é como se trouxesse mais uma estrela à vida, ou uma flor. Quando ele apaga seu lampião, faz a flor ou a estrela dormir. É uma bela ocupação, e desde que seja bela, é verdadeiramente útil. Quando chegou ao planeta, saudou respeitosamente o acendedor de lampiões. Bom dia, porque acaba de apagar o seu lampião. São ordens, replicou o acendedor. Bom dia. Que ordens? Ordens para que eu apague meu lampião. Boa noite. E ele acendeu o lampião de novo. Mas por que acaba de acendê-lo outra vez? São ordens, replicou o acendedor. Eu não compreendo, disse o pequeno príncipe. Não há nada que compreender, disse o acendedor. Ordens são ordens. Bom dia! E apagou o lampião. Depois enxugou a testa com um lenço de xadrezinhos vermelhos. É uma terrível profissão a minha. Antigamente era bem razoável até. Eu apagava o lampião de manhã e acendia-o de noite. Tinha o restante do dia para distrair-me e o restante da noite para dormir. E as ordens foram modificadas depois disso? As ordens não foram modificadas, disse o acendedor de lampiões. Aí é que está a tragédia. De ano para ano, o planeta vem girando mais rapidamente e as ordens não são modificadas. E daí? Perguntou o pequeno príncipe. E vai daí, o planeta faz uma volta completa a cada minuto e eu não tenho um único segundo de descanso. De minuto em minuto, eu tenho de acender o meu lampião e apagá-lo. Que engraçado! Então, aqui onde o senhor mora, o dia dura apenas 1 minuto. Não vejo nada de engraçado, replicou o acendedor. Enquanto estivemos a falar, já passou 1 mês. 1 mês? Sim, 1 mês. 30 minutos, 30 dias. Boa noite. E acendeu de novo seu lampião. E enquanto olhava o príncipe, sentiu que queria bem aquele acendedor de lampiões que era tão cumpridor dos seus deveres. Lembrou-se de todos os crepúsculos que apreciara em outros tempos, apenas movendo a cadeira, e desejou auxiliar o seu amigo. Escute, disse ele, eu vou ensinar-lhe a maneira para o senhor descansar quando quiser. Eu sempre quero descansar, interrompeu o acendedor, pois é possível ser zeloso e preguiçoso ao mesmo tempo. O pequeno príncipe continuou a sua explicação. Este seu planeta é tão pequeno que o senhor com 3 pernadas poderá fazer a volta dele para estar sempre no pino do sol. Basta que vá caminhando e não precisa ser muito depressa. Quando desejar descanso, vá andando e o dia durará quanto tempo o senhor quiser. Isso não me adianta muito, replicou o acendedor. A única coisa de que eu gosto na vida é de dormir. Então o senhor não tem sorte, disse o pequeno príncipe. Eu não tenho sorte, admitiu o acendedor. Bom dia, e apagou o lampião. Esse homem, disse o pequeno príncipe consigo mesmo enquanto continuava sua viagem,
Esse homem seria escarnecido por todos os outros, pelo rei, pelo homem importante, pelo beberrão, pelo homem de negócios. E, no entanto, é o único que não me parece ridículo. Talvez seja porque ele pensa em outra coisa, além de si mesmo. Soltou um suspiro de pesar e disse outra vez consigo mesmo: esse homem é o único dentre eles que eu desejaria fazer meu amigo. Mas o planeta dele é, na verdade, muito pequeno. Não tem lugar para 2 pessoas. Uma coisa o príncipe não ousava confessar. Se ele tanto sentia partir dali, é que aquele planeta era abençoado com 1440 crepúsculos por dia. Capítulo número 15. O 6º planeta era 10 vezes maior que o último. Era habitado por um velho senhor que escrevia volumosos livros. Olha um explorador! Exclamou ele para si mesmo quando viu o pequeno príncipe chegar. O pequeno príncipe sentou-se sobre a mesa, um pouco arquejante. Viajara tanto e viera de tão longe. De onde vem? Perguntou-lhe o velho senhor. Que livro é esse tão grande? Perguntou por sua vez o pequeno príncipe. Que está o senhor fazendo? Eu sou geógrafo, esclareceu o velho senhor. Que quer dizer geógrafo? Indagou o pequeno príncipe. O geógrafo é um sábio que conhece a localização de todos os mares, rios, cidades, montanhas e desertos. É muito interessante, disse o pequeno príncipe. Eis afinal um homem que tem uma verdadeira profissão. E ele percorreu com a vista o planeta do geógrafo. Era o mais belo e importante planeta que já vira. O seu planeta é bem lindo, disse ele. Tem muitos oceanos? Não lhe sei dizer, respondeu o geógrafo. O pequeno príncipe estava desapontado. E tem muitas montanhas? Não lhe sei dizer, confessou o geógrafo. E cidades, e rios, e desertos? Também não lhe sei dizer. Mas o senhor é um geógrafo? Exatamente, disse o geógrafo, mas eu não sou explorador. Não tenho um único explorador no meu planeta. Não é o geógrafo que sai a contar as cidades, os rios, as montanhas, os mares, os oceanos e os desertos. O geógrafo é demasiado importante para andar vagabundeando. Ele não deve abandonar a sua mesa de trabalho, mas recebe os exploradores em seu gabinete, dirige-lhes perguntas e anota o que eles lhe contam de suas viagens. E se as recordações de alguns dentre eles lhe parecem interessantes, o geógrafo ordena um inquérito sobre a moral dos exploradores. Por que isso? Porque um explorador mentiroso estraga os livros do geógrafo. Assim também um explorador que bebe muito. Por quê? Porque os bêbados enxergam duplo. Assim, o geógrafo poderia registrar 2 montanhas no local onde somente existe uma. Eu sei de alguém, disse o pequeno príncipe, que daria um mau explorador. Pode ser. Bem, depois de provado que é satisfatória a moral do explorador, é ordenado um inquérito sobre a sua descoberta. Vão verificá-la? Não, seria muito complicado, mas exige-se que o explorador forneça provas. Por exemplo, se a descoberta em questão é de uma grande montanha, pede-se que tragam grandes pedras de lá. De súbito, o geógrafo mostrou-se muito excitado. Mas você veio de longe, você é um explorador, vai descrever o seu planeta para mim. E tendo aberto o grande livro de registro, o geógrafo pôs-se a fazer ponta no lápis. Espera-se que o explorador tenha fornecido provas para escrever tudo à tinta. E então, disse o geógrafo na expectativa. Lá onde eu vivo, respondeu o pequeno príncipe,
Não há nada de interessante. Tudo é tão pequeno. Tenho 3 vulcões. 2 vulcões são ativos e o outro está extinto. Mas a gente nunca sabe. A gente nunca sabe, disse o geógrafo. E também tem uma flor. Nós não registramos flores, disse o geógrafo. Por que não? A flor é o que há de mais lindo no meu planeta. Nós não as registramos, disse o geógrafo, porque elas são efêmeras. O que quer dizer efêmera? As geografias, disse o geógrafo, são dentre todos os livros os que mais se ocupam com coisas de importância. As geografias nunca se tornam fora de moda. É muito raro que uma montanha mude de posição. É muito raro que um oceano se esvazie de suas águas. Nós escrevemos sobre coisas eternas. Mas os vulcões extintos podem renascer, interrompeu o pequeno príncipe. Que quer dizer efêmera? Se os vulcões estão extintos ou em atividade, é o mesmo para nós, disse o geógrafo. Para nós o que importa é a montanha, e esta não muda. Mas que quer dizer efêmera? Repetiu o pequeno príncipe, que nunca desistia de uma pergunta. Quer dizer que está em perigo de súbito desaparecimento. E a minha flor está em perigo de súbito desaparecimento? Naturalmente que sim. A minha flor é efêmera, disse o pequeno príncipe consigo, e tem apenas 4 espinhos para defender-se do mundo. E eu a deixei sozinha no meu planeta. Foi o seu primeiro momento de pesar. Mas ele recobrou ânimo e perguntou: que lugar me recomenda para visitar agora? O planeta Terra, replicou o geógrafo, tem boa reputação. E o pequeno príncipe continuou a viagem, pensando na sua flor. Capítulo número 16. De modo que o 7º planeta foi a Terra. A Terra não se pode dizer que seja um planeta ordinário. Contam-se ali 111 reis. Sem esquecer, naturalmente, os reis negros nesse número. 7.000 geógrafos, 900.000 homens de negócio, 7.500.000 ébrios, 311 milhões de pessoas importantes. Isto é cerca de 2 bilhões de adultos. Para dar uma ideia da grandeza da Terra, basta dizer que antes da invenção da eletricidade, era necessário manter sobre os 6 continentes um verdadeiro exército de 462.511 acendedores de lampiões. Visto de pouca distância, isso seria um esplêndido espetáculo. Os movimentos de tal exército seriam tão bem combinados como os do balé na ópera. Primeiro viria o turno dos acendedores da Nova Zelândia e da Austrália. Tendo acendido as luzes, estes iriam dormir. Depois, os acendedores da China e da Sibéria entrariam na dança e também se sumariam nos bastidores. Depois seria a vez dos acendedores da Rússia e das Índias. Depois, os da África e da Europa. Depois, os da América do Sul. Depois, os da América do Norte. E jamais cometeriam um erro na ordem da sua entrada em cena. Seria magnífico. Somente o homem que atendia ao único lampião no Polo Norte e o seu colega que era o responsável pelo único lampião no Polo Sul, somente esses dois se veriam livres de cuidados e fadigas. Teriam serviços apenas 2 vezes por ano. Capítulo número 17. Quando a gente deseja passar por muito fino, às vezes se afasta um pouco da verdade. Eu não fui muito verdadeiro no que contei acerca dos acendedores de lampiões e reconheço que corri o risco de dar uma falsa ideia do nosso planeta àqueles que não o conhecem.
Os homens ocupam um lugar muito diminuto na face da Terra. Se os 2 bilhões de habitantes que povoam a sua superfície se mantivessem de pé, acotovelados, como acontece nas grandes assembleias públicas, poderiam com muita facilidade caber numa área quadrada de 5 léguas de lado. Toda a humanidade poderia ser amontoada numa pequena ilha do Pacífico. Os grandes não acreditam quando lhes dizem tais coisas. Julgam ocupar uma grande porção de espaço. Imaginam-se tão grandes como baobás. Vocês deveriam recomendar-lhes que fizessem os seus próprios cálculos. Eles adoram os algarismos e isso lhes agradaria. Quanto a vocês, não desperdicem o tempo com esse trabalho extra. Não é preciso. Eu sei que vocês têm confiança em mim. Quando o pequeno príncipe chegou à Terra, ficou muito surpreso de não ver ninguém. Estava começando a desconfiar que tomara o planeta errado quando uma espécie de corda de ouro desenrolando-se fulgurou sobre a areia. Boa tarde, disse o pequeno príncipe cortesmente. Boa tarde, respondeu a cobra. Que planeta é este? É a Terra. Aqui é a África, explicou a cobra. Ah, então não há gente na Terra. Aqui é o deserto. Não há gente no deserto. A terra é grande, disse a cobra. O pequeno príncipe sentou-se numa pedra e ergueu os olhos para o céu. Quem sabe, disse ele, se as estrelas não estarão acesas no céu para um dia a gente encontrar a sua de novo? Olha, o meu planeta está exatamente acima de nós. Mas que longe é! É lindo, disse a cobra. Mas que foi que te trouxe aqui? Tive diferenças com uma flor, disse o pequeno príncipe. Ah, murmurou a cobra, e ficaram ambos silenciosos. Onde estão os homens? Perguntou o pequeno príncipe, continuando afinal a conversação. Há solidão demais no deserto? Também há muita solidão entre os homens, disse a cobra. O pequeno príncipe pôs-se a considerá-la por muito tempo. Você é um bicho engraçado, disse ele por fim. Não é mais grosso que um dedo. Mas sou mais poderosa do que um dedo de um rei, disse a cobra. O pequeno príncipe sorriu. Não, você não é muito poderosa. Pois cinipés você tem, não pode nem viajar. Eu posso levar-te mais longe do que qualquer navio, disse a cobra, e enroscou seu tornozelo do pequeno príncipe como uma joia de ouro. Quem quer que eu toque, eu o mando para a terra de onde veio, falou de novo a cobra. Mas tu és inocente e sincero, e vieste de uma estrela. O pequeno príncipe não replicou. Tu me enches de piedade. És tão fraco. Nesta terra feita de granito, disse a cobra. Eu posso ajudar-te algum dia, se sentires muita saudade do teu planeta. Eu posso. Oh, compreendo você muito bem, disse o pequeno príncipe. Mas por que você fala sempre por enigmas? Eu soluciono todos os enigmas, disse a cobra, e ficaram ambos em silêncio. Capítulo número 18. O pequeno príncipe atravessou o deserto e encontrou somente uma flor de 3 pétalas, uma flor sem nenhuma importância. Bom dia, disse o pequeno príncipe. Bom dia, respondeu a flor. Onde estão os homens? Perguntou polidamente o pequeno príncipe. A flor tinha visto uma vez uma caravana. Homens? Repetiu ela. Creio que há uns 6 ou 7 pelo mundo. Eu os vi já faz muitos anos, mas não se sabe nunca onde encontrá-los. O vento os vai levando sempre para diante.
não têm raízes os pobres. Isso lhes torna a vida tão difícil. Adeus, disse o pequeno príncipe. Adeus, respondeu a flor. Capítulo número 19. Depois o príncipe subiu uma alta montanha. As únicas montanhas que ele vira eram os 3 vulcões que lhe chegavam aos joelhos, e ele costumava usar o vulcão extinto como tamborete onde descansava os pés. De uma montanha tão alta como esta, disse ele consigo, poderei ver todo o planeta de um olhar e todos os seus habitantes. Mas nada viu, a não ser picos de rocha afilados como agulhas. Bom dia, disse ele cortesmente. Bom dia, bom dia, bom dia, respondeu o eco. Quem és tu? Perguntou o pequeno príncipe. Quem és tu? Quem és tu? Quem és tu? Respondeu o eco. Quero que sejas meu amigo. Eu estou sozinho, disse ele. Eu estou sozinho, 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 respondeu o eco. Que esquisito planeta, pensou ele. É todo seco e pontiagudo, e áspero, e intratável. E as pessoas não têm imaginação, repetem tudo o que a gente diz. No meu planeta, eu tinha uma flor. Sempre ela era que falava primeiro. Capítulo número 20. Mas aconteceu que, após haver caminhado por muito tempo, o pequeno príncipe chegou a uma estrada, e todas as estradas levam às moradas dos homens. Bom dia, disse ele. Estava diante de um jardim todo aberto em rosas. Bom dia, disseram as rosas. O pequeno príncipe não se cansava de contemplá-las. Todas se pareciam com a sua flor. Quem são vocês? Perguntou ele, pasmado. Somos rosas, disseram as rosas. E ele se encheu de tristeza. A sua flor lhe havia dito que era a única da sua espécie em todo o universo. E ali havia 5 milhares delas, todas iguais, em um só jardim. A minha rosa ficaria muito aborrecida se visse isto, pensou o pequeno príncipe. Tossiria, mais lamentavelmente ainda, e daria a entender que estava morrendo para que eu não risse dela. E eu seria obrigado a pensar que com o meu carinho lhe restituía a vida, pois se eu assim não fizesse, ela era bem capaz de deixar-se morrer para humilhar-me. Depois mergulhou nas suas reflexões. E eu, a julgar-me rico com uma flor que era única em todo o universo, eu que apenas tinha uma rosa comum. Uma rosa comum e 3 vulcões que me davam pelos joelhos, e um deles talvez extinto para sempre. E isso não me faz um grande príncipe. E ele deitou-se na relva e chorou. Pronto, meninos, novamente obrigada por me acompanhar nesta leitura da minha história favorita. Espero que tenham praticado muito seu ouvido e também sua pronúncia. E além disso, que tenham aprendido muito vocabulário novo. Eu vejo vocês no próximo episódio. Se gostou deste, por favor, não se esqueça de deixar um joinha e compartilhar com outras pessoas que estejam aprendendo e praticando português. Até mais!